É a Cleisla que está ao vivo agora comigo ou não? Ela está lá em Pirapora do Bom Jesus, aqui na Grande São Paulo. Bem, o Rio Tietê também, tanta água, ia desaguar aonde? Tanta água nesse Rio Tietê vai parar onde? Na região de Salto, lá em Salto. É uma imagem desesperadora. Cleisla, me fala agora aí a situação. Pessoas foram retiradas de suas casas, aulas suspensas e mais o quê, Cleisla? Boa tarde, balança. Boa tarde, Geraldo. Eu estou aqui em frente à Câmara Municipal, do lado do rio. Olha só o volume d'água que você está vendo. Chega, encosta em uma das pontes, até por uma questão de segurança, Geraldo. Algumas dessas pontes, elas foram interditadas. A situação é muito grave do outro lado da ponte, na região do bairro de São Benedito, onde cerca de 100 famílias tiveram que ser retiradas das suas casas. Essas famílias ficavam ao lado do rio. Hoje eu estive nesse bairro, mas a nossa equipe também teve que sair de lá. Pediram para que a gente desocupasse a área, porque era uma imagem impressionante. Uma das comportas havia sido aberta e o volume de água, Geraldo, é incrível. A gente podia observar de longe o salto da água e a água ia tomando conta por onde ia passando. Então essas famílias já tinham sido retiradas, algumas voltaram e tiveram que sair de emergência. Essa barragem do Tietê, ela trabalha com 100% da sua capacidade. Isso significa 10 vezes mais que o normal. Então, medo da população, com toda razão, é de que essa barragem rompesse, mas a prefeitura alega que ela ainda trabalha em boas condições. Quando a gente observa essa vazão, né, que em Salto já está com 1.000 metros cúbicos por segundo, realmente é uma imagem assustadora, mas segundo os órgãos, a prefeitura, ainda é um local seguro para ficar. Toda a barragem está sendo monitorada o tempo todo, a cidade está em estado de atenção, não é em estado de calamidade, apesar dessas 100 famílias terem saído de suas casas. As aulas foram suspensas e todas as escolas municipais estão de prontidão. Se tem uma parte bonita de toda essa situação, é que os moradores são solidários, eles se ajudam os outros moradores. Essa é a parte que nos deixa um pouco mais esperançosos, né, Geraldo? Imagens do helicóptero, por favor, para mim, ao vivo. Deixa eu ver o Hamilton já chegou. Dá uma olhada onde está desaguando toda a água. É em Pirapora, aí já ou não? Deixa eu ver. Dá uma olhada. Eu vou dizer uma coisa, hein? É agora que a gente vê. É agora que a gente vê a força da água. E a água que estava aqui em São Paulo, olha onde está indo aí. Parece uma hidrelétrica, né? Olha, Geraldo Luiz, exatamente isso, a imagem é impressionante. Eu já sobrevoei várias vezes a cidade de Pirapora do Bom Jesus, eu nunca vi dessa maneira. Você vê que a água vai escoando, eles foram obrigados, eu imagino aqui, a abrir as comportas, porque simplesmente, se isso não fosse feito, a água ia passar por cima, não ia ter jeito. Toda aquela chuva que São Paulo, Mogi das Cruzes, toda a Grande São Paulo recebeu, agora toda essa água está desaguando sobre Pirapora, passando ali por Santana de Parnaíba. Aliás, a comporta lá também estava aberta, você vê até que eu respiro, uma espécie de um ralo aqui. Olha a intensidade da água. Para você ter uma ideia, Geraldo, como subiu aqui o nível do rio Tietê, na região de Pirapora, olha só, essa estrutura, ela simplesmente foi jogada para baixo. Era uma estrutura que passava aí uma fiação de um lado para o outro do rio, ela simplesmente virou papel, foi jogada pela enxurrada, pela força da água que atinge agora aqui o rio Tietê, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, viu, Geraldo? Olha, essa imagem é impressionante, Renato. Parece as cataratas. Olha isso. Tem uma parte que parece as cataratas. E, ó, Não, ó, a torre. Olha a torre torta aí. Não, é impressionante. A água, porque a água, ela não tem, ninguém consegue parar a água. A água vai em frente. E esse volume é impressionante. As primeiras imagens que o Luan começou a mostrar ali da barragem ali, a queda d'água, te fazem lembrar exatamente isso, de uma usina hidrelétrica grande como Iguaçu. Foz do Iguaçu, tá ali, ó, as cataratas de Iguaçu. E a gente vê na força dessa água e a quantidade. E também, por que não falar? Porque é o seguinte, abrir as comportas de cima. Mas é um risco pela quantidade de água. Será que Pirapora suporta tudo isso? Quer dizer, ajeita de um lado e pode prejudicar do outro.
Danilo, mostra mais uma vez as torres aí, a força da água e a quantidade, né? A água aqui em São Paulo, nas marginais, ela começa a baixar, mas ainda tem riscos. A cidade não voltou ao normal, nem vai voltar, né? E as autoridades num discurso que é uma beleza, né? Olha só a força da água que fez. Derrubou. Nossa, é impressionante. Entortou a torre. Durante o temporal, né? A água, o vento. Nossa, é incrível isso. Está bem à beira. Olha o rio, olha como é que está. Olha a altura da água. E ó. Olha a cidade. Tá embaixo da água ainda. Exatamente. Juan, esse ponto de alagamento que você está mostrando, era o que eu estou vendo? O que é? Guarda-chuvas? O que era aí, hein? São quiosques. Quiosques, Era uma praça aí? Tem uma cruz lá? O que era aí, hein? Praça do centro de Pirapora, viu, Geraldo? Exatamente. O que nos preocupa, que olha só a distância que fica lá da barragem. Eu vou pedir para o Danilo fazer mais uma vez o movimento de câmera. O que nos chama a atenção, o que nos preocupa, que nos deixa aflito, olha só, é muito perto realmente da barragem. Lembrando, a comporta está aberta, a água não tem jeito, ela teve que vir aqui em direção ao centro de Pirapora. E aí, a poucos metros, no máximo em 1 quilômetro de distância, nós temos o centro da cidade de Pirapora, que simplesmente foi tomado pela água. É difícil saber, Geraldo, aonde que está a praça e aonde que o rio começa, para você ter uma ideia da intensidade da água e do nível que acabou atingindo aí a cidade de Pirapora, na Grande São Paulo. Olha, peça ao nosso Matheus Furlan, o sempre atento e competente Juan Milton com o profissional Danilo. Ô Caio, por favor, o Matheus Furlan está chegando, 12h18, o Balanço Geral ao vivo. Pede para o Matheus ir já direto para essa praça. Espero que ele tenha levado galocha, como eu levei, porque aí não dá. Então tá. Então pede para o Matheus já ir diretamente aí. Você imagina uma cidade calma como essa? Olha a ponte. Eu já gravei nessa ponte, Renato. E a pergunta é, para onde vai aquela água parada toda? Esse rio está a essa altura, se a comporta está aberta e também está com aquela violência, vai para onde a água daquela praça e das moradias, das casas em volta? É impressionante. Olha, está bem encostada a ponte. Está super encostado. O nível da água, a quantidade de água é absurda. É muita água, gente. É muito. É muita água. Ó, tá quase subindo. Você vê que o nível do rio já transbordou, já pegou a praça. E avançou para as casas. Então, quer dizer, você vê que até em Pirapora, na calma e maravilhosa Pirapora, já tem casas alagadas. A gente acredita que as pessoas já devem ter, né, Defesa Civil, a Prefeitura, já deve ter evacuado os moradores aí, com certeza. Olha aí, as casas, dá uma olhada. Nossa, outro olha flagrante agora. Olha a altura da água. Juan, casas totalmente tomadas. Pirapora é o flagrante teu no nosso Balanço Geral. E olha o morador lá. Olha, Geraldo Luiz, exatamente isso. Imagina esse morador, se ele passar um pouco para frente dessa grade, ele já está em pleno rio Tietê. Então a situação é muito complicada. Na altura das janelas aqui, parte da estrutura dessa casa foi levada pela força do rio. E o que me preocupa, viu, Geraldo, é que todas as pontes que atravessam aqui o Tietê em Pirapora, tem a água passando com muita força e intensidade por baixo. E por pouco, se é que até não transbordou em outros momentos, mas por pouco você vê que a água do rio Tietê não passa por cima. Olha só a força em que a água bate. Inclusive, ó, está interditado neste momento pela Defesa Civil. Imagina, está até rachado aqui a ponte, para você ter uma ideia. Olha a ponte. Imagina só, a intensidade dessa água pode até carregar essa ponte, viu, Geraldo? Olha, atenção agora, em primeira mão no nosso balanço. A ponte rachou. Tem uma, duas, três, 4 rachaduras, olha. Começa, olha lá, aqui, ó. 1, 2, 3, porque a força da água fez com que a ponte ela acaba se... Ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, são 4 rachaduras. São 4 rachaduras. E porque o volume da água todo sai. A água sai daqui da capital, vem de Mogi e vai em frente. Mogi vai para o interior e aí não tem para onde vai essa água. Isso é que é a pergunta. Para onde vai essa água? Porque ela vem vindo, vamos dizer, ela vai passar, ela vem da capital. Exatamente. E vai embora. E perguntei isso ontem, quer dizer, deságua e vai para onde toda essa água? Agora, o que nós estamos mostrando, quer dizer, essa ponte vai ter que ser interditada, porque apresenta sinais sérios de rachadura. Depende do tempo de construção, né, Geraldo? Você pode ver que a água continuando com essa força, o risco de... vai embora. Dessa ponte romper. Essa rachadura, Danilo, olha, exatamente aí, ó. Consegue fazer uma seta, mas o telespectador... É uma imagem muito boa que vocês estão vendo aí.
Dá uma olhada, em primeira mão. Quer dizer, a força da água é tão grande que acabou provocando rachaduras. Porque é diferente, né? Do que aquela ali adiante, é um buraco que tem no asfalto. Mas porque mais não. adiante é direita. Mas aqui não. É rachadura mesmo. Exatamente. Que perigo, hein? Rachadura. Que perigo. Tanto que a rachadura... a Guarda Municipal está lá, já está interditado. Já está interditada. A Defesa Civil deve ter feito lá uma avaliação com os engenheiros e disseram, enquanto essa água não descer, mesmo que a água desça depois, o que vai acontecer? Eles vão ter que fazer um trabalho para saber se ela tem condição de ser utilizada ou não, viu, Geraldo? Se ela vai ter que sofrer, se quer uma reforma ou é caso de interditar até para poder depois refazer tudo. Está abrindo. Imagina. Abrindo cada vez mais. Exatamente. Meu Deus. Olha o que a força da água fez em Pirapora, uma das principais pontes de acesso. E é uma sequência da capital, tudo isso, né? Sem dúvida. A água da capital veio para aí. Exatamente. Toda a água daqui, olha onde está. Dá uma olhada. Isso. Nessa imagem mais aberta e no flagrante do Hamilton. E que volume, hein? E um volume de água. É o volume de água daqui, que transbordou tudo. Agora, Pirapora, que não tem essa estrutura de vazão. Agora, as casas ao redor aí já foram totalmente tomadas. Quer dizer, todos esses moradores aí. E a gente consegue ver, o pessoal não sai. Não tem para onde ir dali também, né? Você vai para onde? Não tem para onde ir. E é bonito, né? Porque quando o rio é normal, o rio é normal, as pessoas ficam lá nas suas casas olhando o rio. Só que agora, olha... Imagens ao vivo, daqui a pouco eu vou chamar você e com mais imagens. Tenta ver mais flagrantes aí. Flagrantes, por favor, que é só helicóptero, porque por baixo a gente não consegue, jamais conseguiria ter. Aí o morador já abandonou. Dá uma olhada, deixou até a roupa no varal.